Muito bem, pessoal. Então, eu fui questionado esses dias e eu fiquei de fazer um vídeo e tá aqui, eu tô cumprindo minha promessa, tá? Eu disse que faria. Qual era a pergunta? Quando a pessoa é excluída ou excomungada da igreja, ela fica sem acesso ao céu? Ela está de fato impedida de acessar o céu? A pergunta não era exatamente essa, eu tô colocando em minhas palavras, ok? Só para tu entender. Então, o que que acontece? Vamos lá. Para isso eu quero ler dois textos contigo e E aí eu vou comentar rapidinho, pretendo não demorar muito, então presta atenção. Primeiro texto, Mateus 16, verso 17 até o 19. Diz assim: Então Jesus lhe afirmou. A quem? A Pedro. Jesus tinha perguntado quem os discípulos diziam quem ele era, e Pedro disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus falou: Pedro, muito bom, beleza, isso aí. Não foi carne e sangue que te revelou, né? Mas foi Deus. Ou seja, essa é a resposta correta, ideal, para quando nós formos falar quem é Jesus. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você desligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Primeira coisa, Pedro é a pedra, tá? Ah, isso é coisa de católico romano. Não, isso é bíblico, tá? É o que Jesus está falando aqui. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas ali Pedro é o que? Ele é o representante dos discípulos, ou os apóstolos. Então, eles eram a base, o fundamento da igreja. Eles eram aqueles que dariam o start, como a gente viu que aconteceu de fato lá em Atos, né? E aí Jesus diz o quê? O que você desligar, ou seja, você ali é quem então já a igreja, é a autoridade eclesiástica. O que você desligar, ou você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Veja que é uma chave, mas é uma chave com um interruptor, né? De ligar e desligar. Agora, Mateus 18. Mateus 18, 15 ao 17 diz assim, ó. Se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Então, vamos lá. Quem é que considera alguém cristão ou não cristão? Liga ou desliga? É a igreja. Porque neste texto aqui, quando Jesus diz tudo considerar como gentil e publicano, versículo seguinte, 18, ele vai dizer assim, ó. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Repetindo o que havia falado em Mateus 16, né? Em verdade também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, a questão da igreja e a questão da excomunhão, como se dá? Primeira coisa que deve ficar claro, a igreja tem a autoridade de reconhecer ou não alguém como cristão. Não é uma democracia, não é opinião pública, não é uma votação, não é. Não. A igreja tem a chave. A igreja é que reconhece. Como ela faz isso? Por meio do batismo. O batismo é a pessoa confessando publicamente a fé em Cristo, mas também é a igreja dizendo: nós estamos reconhecendo essa pessoa como alguém que crê em Cristo, alguém que confia em Jesus. E mantendo essa pessoa nos seus átrios, dentro dos seus muros, por meio da membresia e da participação no sacramento da ceia. Ou seja, essa é a forma de a igreja confessar, admitir que aquela pessoa ela é participante daquele corpo ali.
Portanto, a igreja é que reconhece. E como ela desreconhece? Como que ela afirma quando a pessoa deixa de fazer parte? Por meio da excomunhão. No meio desses dois pontos aqui, tem a membresia, tem o convívio cristão, tem a disciplina bíblica, que é o que nós lemos em Mateus 18, 15 ao 17. Tem algo contra o teu irmão? Vai ter com ele. Algo que hoje muitos deixam de fazer, né? O confronto. Por quê? Porque nós vivemos num período em que muitos dizem assim, não, mas se tu me ama, tu me aceita do jeito que eu sou. Isso é ridículo, isso é antibíblico, isso é diabólico, tá? Além disso, o confronto é um ato de amor. Levítico 19 fala isso, que se tu guardar rancor no teu coração, tu está pecando por não ter confrontado o irmão, por não ter ido teu irmão conversar com ele. E é o que Jesus está falando aqui. Então, tu tem algo contra o teu irmão, tu tem que ir ter com ele. Não é opcional. Por quê? Porque isso vai santificar a pessoa. Se ela está pecando, se ela fez algo errado, tu tem que santificá-la e Deus vai usar você para isso. A pessoa não te ouviu. Vai com uma ou duas testemunhas. Por quê? Porque pela tua palavra e mais de duas testemunhas, ou seja, duas ou três pessoas, toda a palavra seja decidida. Não resolveu. A pessoa continuou obstinada. Leva para a igreja. Disciplina pública. Tá vendo como a disciplina eclesiástica, a disciplina bíblica, ela inicia num simples confronto de uma pessoa com outra, numa simples conversa? Então, quando você for confrontar alguém ou for confrontado, lembre-se, ali está iniciando uma disciplina bíblica. O bom é que ela encerre ali mesmo, que seja resolvido ali. Quando é levado à igreja, agora a igreja toda é participante disso. Isso é um ato de amor. Por quê? Porque Deus quer que essa pessoa deixe e abandone o pecado. E essa é a forma de todo o corpo cuidar da pessoa. Mas se a pessoa for obstinada e continuar em pecado, continuar endurecida no seu coração, o último passo da disciplina é a excomunhão. E veja bem, a excomunhão faz parte da disciplina bíblica. É o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 5, entregai a Satanás. Entregar a Satanás não é rogar uma maldição sobre a pessoa, não é nada disso, é a excomunhão. Por quê? É a igreja dizendo, ó, nós não te reconhecemos mais como cristão. Os teus atos, os teus frutos, a tua vida não tem dado mais testemunho de um cristão. Tu não tem mais vivido, principalmente quando se refere àquele pecado em que a pessoa foi confrontada e está sendo disciplinada, não tem mais vivido como um cristão que vive em arrependimento. Então, por causa disso, a excomunhão é o último passo. É a busca para que a pessoa se arrependa agora distante do povo de Deus. Se a pessoa é de fato uma cristã, ela vai se arrepender. 1 Coríntios 5 tinha um homem que estava na igreja em Corinto e transava com a mulher do pai dele. Paulo vai dizer assim, expulsai o tal do meio de vós. Ali é excomunhão. Ou seja, e ele diz assim, para que o corpo padeça e o espírito seja salvo no dia do Senhor. A ideia é qual? É que a pessoa, ao viver longe da igreja agora, afastada dos meios de graça comunitários, afastada do culto, por exemplo, da ceia, da comunhão, da adoração pública, ela não consiga ficar em paz. Ela se arrepende e ela volta. A excomunhão tem este propósito. A excomunhão não é que a pessoa vá para o inferno. A excomunhão é, infelizmente, o último recurso da igreja é te abandonar, é deixar você entregue a Satanás. Orando por essa pessoa e algo muito importante, e que poucos também observam e não fazem. Biblicamente, deve evitar essa pessoa. A pessoa não pode mais conviver com os outros irmãos, ela não participa mais da comunhão, ela não frequenta o culto público, ela não vai mais estar em meio aos irmãos. 1 Coríntios 5, Paulo vai dizer assim, ó, quer ver uma coisa? Quando ele está falando sobre a expulsão desse homem do meio da igreja, ele diz assim, ó, 1 Coríntios 5. Na outra carta já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. E aí nós vamos pensar, pô, mas então a gente não deve fazer missão, porque a gente vai se associar com o não cristão, né? Com o descrente, convidar ele para vir à minha casa, jantar, eu pregar o evangelho para a pessoa. Não é isso. Versículo 10. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões, idólatras, pois neste caso vocês teriam que sair do mundo.
Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. Por quê? Porque quando a pessoa está em estado de excomunhão, ela não tem. Excomunhão é o que? É não ter comunhão. Então tu não deve ter. E um dos aspectos principais da comunhão é o que? É comer. É participar do convívio e comer junto da pessoa. Estar rodeado à mesa dessas pessoas. É ter comunhão com elas. A ceia é estar na mesa do Senhor. Quando nós evitamos o contato com essas pessoas, nós estamos dizendo assim, ó, você esteve entre nós, mas você não agiu como um cristão, portanto você foi expulso, excluído. Agora a pessoa deve viver em arrependimento, ou buscar o arrependimento, e ao se arrepender, voltar. Este cara ali de 1 Coríntios 5, alguns vão dizer que acham que não, mas na segunda carta aos Coríntios, Paulo vai dizer assim, ó, já basta. Alguns vão dizer ali que Paulo está falando sobre o cara que tinha sido oposição a ele no apostolado, na liderança da igreja em Corinto. Eu acredito que não. Eu acredito que ali Paulo está falando daquele rapaz que transou com a mulher do pai. É aquele homem que havia sido excomungado. Este, Paulo está mandando trazer de volta. Por quê? Porque ele se arrependeu. Ele entendeu o pecado dele, a gravidade disso, e agora ele está pronto a voltar aos átrios, ao convívio da igreja. Entendeu? Então a excomunhão é o quê? A pessoa ser excomungada, sair da comunhão. E aí a segunda pergunta. A pessoa assim, ela não vai para o céu? Ela está afastada de Deus? Sim. Se a pessoa morrer em estado de excomunhão, lembre-se, a morte está sob a soberania de Deus. Eu acabei de gravar uma aula em que eu falo sobre isso. A morte do cristão ou não cristão, ela ainda assim ela está na soberania de Deus. Deus é que sabe o dia e a morte de cada um. Se a pessoa morreu afastada da igreja, desligada da igreja, foi porque Deus sabia que seria assim. E ela não vai para o céu. Ela está longe de Cristo, desligada de Cristo. É a chave, a autoridade que Cristo deu à igreja. Então, quando a igreja excomunga alguém, ela está dizendo, neste momento, você está desligada do céu. É isso que está acontecendo. Se a pessoa morrer assim, ela nunca foi salva, de fato. Mas a perseverança dos santos, as doutrinas bíblicas nos demonstram o quê? Que se a pessoa for uma salva, ela nasceu de novo, pode estar num momento de fraqueza, crise de fé, enfim. Mas se ela nasceu de novo, ela voltará à comunhão. E aí Deus só vai permitir que ela morra quando ela tiver retornado, regressado aos átrios do Senhor. Até lá, a pessoa fica assim. Respondendo objetivamente a pergunta, então, quando a pessoa é excomungada, sim, ela está fora do céu, está desligada do céu, ok? Por isso que é muito sério que as igrejas se empenhem, primeira coisa, em ter um ensino correto. Muitas pessoas lidam de forma errada com a disciplina, com a excomunhão. Muitas pessoas lidam de forma errada com a pessoa que foi excomungada, não lida da forma correta, mantém o convívio, mantenha, sabe, as churrascadas e a pessoa continua vivendo normalmente, ela não sente falta daquilo ali. Tá fazendo mal à pessoa. Então tem muita coisa que precisa ser corrigida. E a disciplina bíblica, a excomunhão, o entendimento correto da membresia da igreja, o entendimento correto da natureza da igreja faz parte disso. Lembre-se disso, ok? Estude mais sobre isso então. Um abraço.